Nós estamos aqui com o Paulo Moreira Leite, um dos melhores e mais completos repórteres de política do Brasil. Ele é colunista do Brasil 247. Paulo, eu queria que você comentasse qual o significado dessa nova prova que a defesa do Lula trouxe hoje aqui nessa coletiva, das alegações finais, vai entregar para o Moro. Olha, bem, então vamos primeiro mostrar um pouquinho essa imagem aqui. Então estamos falando disso aqui, que é um contrato de cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios e de direitos sobre contas bancárias. Com esse nome comprido, esse é uma prova que tem um valor assim definitivo nessa discussão. Há anos que se discute quem é o dono do apartamento do triplex do Guarujá. Há anos. Era a Dona Marisa, era o Lula e a Dona Marisa, era o OAS, o Lula era o proprietário oculto, era da Dona Marisa, enfim, todas essas histórias, falatório, foram perguntar para um zelador que era candidato a vereador, que disse que era, e foram vizinhos, aquela coisa assim. Bem, agora apareceu um documento, né, que é de 3 de novembro de 2009, ou seja, muito antes dessa coisa ter adquirido o volume que teve, uma dessas coisas assim que ficou perdido por 8 anos, né? E que teria resolvido essa história, uma perda de tempo, tudo isso, que mostra o seguinte: o apartamento, na verdade, ele foi cedido à Caixa Econômica, né? Por esse contrato. Portanto, o documento não era do Lula, não era da OAS, não era da Marisa, ele estava cedido à Caixa Econômica Federal, que tinha o poder de vender ou não. Então, isso é uma prova essencial quando a gente lembra que a acusação, neste caso, contra o ex-presidente Lula, é a acusação de que ele teria recebido, né, por vantagens indevidas, é o eufemismo de hoje, né, em 3 negócios da Petrobras, e que ele teria ganho, né, esses apartamentos. Bem, ele não ganhou os apartamentos, ele sempre disse que não ganhou, disse que nunca foi, e agora acabou a discussão, está aqui. Quer dizer, alguém prova que esses documentos são falsos, que é uma falsificação, que de fato é meio absurdo imaginar essa hipótese, então é o seguinte, esse caso está morto. Então, não se sabe se esse documento já existia, se era do conhecimento, se ele estava perdido, se tinha uma pessoa que sabia e que fazia o possível para impedir, ninguém sabe. Vamos dizer assim. Então, pela prudência, vamos dizer assim, é muito provável que alguém soubesse, porque é um caso que está aí há muitos anos, certo? Ninguém é assim que foi, porque até como o Cristiano, o advogado Cristiano Zanin lembrou, bem, a Polícia Federal que começou o caso, primeira coisa que faz é pegar toda a documentação e acabaria chegando de uma forma ou de outra. Bem, não chegou-se agora. Tem que ter um lado que é filme, né? Aquele filme de policial americano, que você vai lá e de repente você acha uma prova, né, que para tudo. Essa é a discussão agora. Quer dizer, eu acho que é uma prova produzida pela defesa, né, que prova a inocência do Lula. Então temos uma questão aí que vai acontecer daqui para frente. Bem, o caso acabou. Se ele vai acabar mesmo, se não vai, ninguém sabe. Mas hoje no jornal já havia um mal-estar pelas histórias do triplex, que ficava assim, aquele caso que vai e volta, se não sou eu, se não é tu, vai tu mesmo, aquela coisa toda assim, e que agora realmente assim, chegou uma coisa que é um documento, que está lá, que está aprovado, está arquivado, por autenticidade ninguém coloca em dúvida, existe, o apartamento continua, o contrato continua com a Caixa, alguns apartamentos nessa condição foram vendidos, mas imagina, em 2009, mas esse continua lá. Então essa é uma situação realmente que é um mistério por que essa coisa não foi descoberta, mas ainda bem, para sorte da justiça, e tal, foi descoberto, né? Olha, eu acho difícil, quer dizer, vamos assim, a gente vive tempos estranhos, então muitas coisas que desafiam a própria lógica acontecem, né? Você olhando uma prova dessas, é difícil você contestar, você insistir na teoria de que o documento pertenceu a Dona Marisa, pertenceu ao Lula, pertenceu aos dois. Fica muito difícil. Mas é uma coisa que foi lembrada, inclusive, nada impede que você peça novas diligências para tentar ganhar o caso, insistir na manchete. A gente viu até hoje, assim, na entrevista coletiva que ele deu, que assim, a grande mídia, ela está viciada nessa discussão. Então aparece uma novidade desse tamanho e os repórteres são mais interessados em saber e como é que era na Petrobras? E como é que foi a Dona Marisa? Os caras ignorando que apareceu um fato que é determinante. Quer dizer, assim, olha, não me chamo João e eu não moro em Niterói. Quer dizer, é aquela velha história do jornalismo, né? O cara que viveu uma história amiga, não sou eu, né? É o que está acontecendo agora. O apartamento não é meu e pertence à Caixa. Então, é uma situação assim bastante típica, né?
E temos que reconhecer que não é uma situação que começa com a Lava Jato. Se a gente for pensar no caso do mensalão, da ação penal 470, a grande acusação é que os recursos de um esquema de corrupção fantástico e tal, tenham sido desviados do Banco do Brasil. Certo? Então, parecendo recursos que chegariam no mínimo, né, era o que se dizia no Supremo, a 60 milhões de dólares, de reais, enfim. Bem, uma auditoria do Banco do Brasil, oficial, feita pelo banco para ver, olha, o que nós temos, o que tem e o que não faz, aquilo assim que a gente faz na nossa conta de banco e tal. A auditoria do Banco do Brasil mostrou que não há desfalque nenhum. Ou seja, o que entrou, saiu, e o que entrou e o que não está lá está perfeitamente explicado com diferenças mínimas. Novas diretorias foram de novo questionadas e confirmaram essa situação. Depois você tem auditoria nas empresas de publicidade que dizem que gastaram aquilo que receberam. Então essa discussão revela que a gente vive há algum tempo um ambiente em que a justiça é contaminada pela política, né, em que isso acontece. A gente vê hoje uma coisa que ninguém levou em conta, por exemplo, e não é só o juiz não leva em conta, mas a imprensa também não leva em conta. Né? Quer dizer, o depoimento, assim, o balanço de grandes empresas de auditoria internacionais, multinacionais, assim, sabe, que se elas, assim, quando elas erram, dá processo, é coisa séria, KPMG, outras, gente assim cujo balanço ele faz aumentar a tua cotação, faz diminuir a tua cotação, gente que tem valor de mercado, não estamos falando, gente que trabalha ali, é tudo profissa, né? Ninguém ali é ingênuo. Essas pessoas dizem uma coisa para Petrobras que desmentem tudo aquilo que se fala todos os dias. Sabe? Ou seja, você falou certo, os inocentes estão tendo que provar a sua inocência. É uma situação, é uma inversão da justiça, e isso está acontecendo mesmo. Sabe? Quer dizer, tem vários casos assim que as pessoas realmente têm que provar. Como é esse caso aqui, quer dizer, é um absurdo o cara dizer, o imóvel não é meu. Não, é seu, por quê? Não, mas ele não pode. E aí a última coisa, assim, quando o presidente falou que uma história que parece que é real mesmo. Que não é uma. Assim, parece que é real mesmo. Quem conhece a família diz que é isso mesmo. Que quem queria o apartamento era a dona Marisa, ele virou um covarde, que não respeitou a memória da mulher. Quando que, na verdade, era um fato. E agora está vendo. Quer dizer, ou seja, estamos vendo uma situação, tempos muito estranhos.